Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco. Durante esta semana nós estamos falando sobre as portas que Deus é. Nós falamos que Deus é a porta dos céus, Deus é a porta da justiça, Deus é a porta dos nossos lábios. E hoje nós vamos falar que Deus é a porta das ovelhas. No livro de João, no capítulo 10, a gente vai ver Jesus fazendo uma declaração, dizendo que Ele é a porta das ovelhas. Ele diz que o porteiro abre a porta e as ovelhas entram. Ele conduz as ovelhas, Ele chama elas pelo nome. Deus conhece cada um de nós e sabe o nome de cada um. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. E Jesus diz que aquele que entra pela porta que ele abre, vai entrar e vai encontrar pastagem. Ele diz assim: aquele que entrar pela minha porta será salvo, encontrará pastagem. A pastagem, ou o alimento que Jesus fala, é a palavra de Deus. A ovelha, ela precisa do alimento espiritual. Sabemos que nós precisamos dos dois alimentos, o alimento físico e o mais importante, o alimento espiritual. E este alimento espiritual que Jesus fala é a palavra de Deus. Ele diz que entrar pela porta que eu abro será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, porque o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor e ele é a porta das ovelhas. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está se colocando como uma ovelha e dizendo: o Senhor é o meu pastor. O nosso Deus, Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor das ovelhas. O pastor que se preocupa com as ovelhas, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, é Jesus Cristo. Foi Ele que deu a vida para nos salvar. Foi Ele que morreu na cruz para vencer a morte e nos dar uma vida eterna. Toda ovelha que conhece o seu pastor, que obedece ao seu pastor, que é o nosso Deus, será salvo. Porque as ovelhas que entram pela porta que Jesus abre, encontrará pastagem e será salvo. Que nós possamos estar atentos às portas que Deus é, e cada porta que Ele abre, a porta de oportunidade, a porta da graça, a porta da salvação, a porta do nosso coração. Deus, Ele é a porta das ovelhas. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Graças a Deus que durante esta semana nós estamos aprendendo sobre todas as portas que Deus é e significa para cada um de nós. No primeiro dia aprendemos sobre que Deus é a porta dos céus, aprendemos que Deus é a porta da justiça, a porta dos nossos lábios, e hoje estamos aprendendo um pouquinho o que é ser uma ovelha, o que é entrar pela porta que Deus representa como a porta das ovelhas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem falando sobre a porta que Deus é. Que você possa compartilhar com quem você ama, com quem você gosta, que você possa compartilhar durante essa semana as portas que Deus é e que Ele abre para cada um de nós. Que nós possamos aprender, que nós possamos compartilhar através do YouTube,
do Facebook, do Instagram e até pelo WhatsApp. Nós estamos compartilhando uma série de mensagens sobre a porta que Deus é. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.